Ou fala com o Joel aí pra não mandar nada no celular agora. No meu, ela tá mandando no meu aqui. Povo de Deus, boa noite. Todos vocês que nos acompanham neste momento, sejam bem-vindos a mais uma live. Estamos aqui para poder compartilhar mais uma vez a palavra do Senhor nesses dias que o Senhor tem nos dado a oportunidade, né, de podermos nos reunir. Infelizmente, não é da maneira que nós queríamos, mas nós temos certeza que Deus está no controle de todas as coisas e em breve nós retornaremos, né? Amanhã acho que sai um decreto do prefeito a respeito do governador, na verdade, sobre rebaixar o município para a onda vermelha, né? Nós estamos na onda roxa e pode ser que as coisas mudem, né? Mas a princípio continuaremos nas lives, né, até que seja restabelecido a gente poder estar de volta presencialmente. Amém? Então, te agradeço por você estar aqui nessa noite, te agradeço por você estar nos abençoando com a tua presença. Espero que Deus venha falar conosco, né? Nós buscamos cada dia mais a palavra do Senhor, nós estamos buscando. Então, eu quero te agradecer por você estar aqui nessa noite, para a gente compartilhar esse momento. Gostaria, antes de mais nada, de pedir a você que você se desligasse de tudo agora, né? Gostaria de pedir que você deixasse seus afazeres por um minuto. Serei breve nessa palavra, então gostaria um pouco da sua atenção. Amém? Antes de mais nada, vamos orar, vamos colocar este culto na presença do Senhor, nessa live, colocar nas mãos do Senhor, pedir para que Ele venha nos direcionar, pedir para que Ele venha a falar conosco, né? E que também nossos corações estejam abertos para receber a palavra do Senhor, né? Assim como a semente é lançada ao solo, e que o nosso coração seja esse solo fértil, e que a palavra que for ministrada, a palavra que for trazida neste momento, venha cair, que o seu coração seja um solo fértil e venha produzir o fruto ao qual ela foi proposto. Amém? Então, neste momento, cubra a sua cabeça, vamos falar com Deus. Senhor, meu Deus e meu Pai, diante de Ti nós nos colocamos agora, Pai, na Tua presença. Pai, Te louvamos e Te glorificamos, Senhor Deus, por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas. Te agradecemos, meu Pai, pelo Teu cuidado, Senhor Deus, para conosco. Te agradecemos, ó Deus, o cuidado, Senhor Deus, que o Senhor tem tido com os nossos familiares, meu Pai. Te agradeço, Senhor Deus, neste momento, Pai, pela Tua infinita misericórdia sobre as nossas vidas, Senhor Deus. Pai, nos colocamos diante de Ti, Senhor Deus, nesta noite. Clamamos a Ti, Senhor Deus, pela manifestação do Teu poder, Senhor Deus, sobre as nossas vidas. Nos colocamos, Senhor Deus, diante de Ti nesta noite, Pai. Pedimos, ó Pai, que o Senhor venha falar aos nossos corações, Pai. Que nessa noite, meu Deus, que o Senhor ministre, Senhor Deus, sobre as nossas vidas, meu Pai. Em nome do Senhor Jesus, Pai. Que nós estejamos, ó Pai, com os ouvidos abertos, Senhor Deus, para ouvir a Tua palavra, Senhor.
para ouvir, meu Deus, aquilo que o Senhor tem para as nossas vidas, meu Pai. Em nome do Senhor Jesus eu te peço, Pai, fala conosco, Senhor. Permita, Senhor Deus, que os nossos corações estejam sensíveis à Tua presença, Senhor Deus, ao manifestar do Teu poder sobre as nossas vidas, Pai. Em nome de Jesus eu te peço, Pai. Usa-me, Senhor, segundo o Teu querer. Usa-me, Pai, segundo o Teu propósito, segundo a Tua vontade, meu Deus. Em nome do Senhor Jesus eu te peço neste momento, Pai. E te agradeço, meu Pai, em nome do Senhor Jesus. Amém. Graças a Deus. Irmãos, nessa noite, o tema dessa mensagem é: somos vencedores e as portas do inferno não prevalecerão sobre as nossas vidas. Amém? Irmãos, Jesus ao declarar, vamos ler o texto, está escrito assim, está lá em Mateus 16, versículo 18, está escrito assim: pois também eu te digo, tu és Pedro, e sobre essa pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Amém? Esse é o versículo que nós vamos usar nessa noite. Irmãos, então, ao declarar esse texto, Jesus estava ali com seus discípulos e ele queria saber se os discípulos sabiam quem ele era. E então ele pergunta ali aos seus discípulos: quem vocês acham que eu sou? Aí eles respondem: olha, uns acham que eu sou Jeremias, outro acha que eu sou João Batista, outros acham que eu sou Elias, que o Senhor é Elias. E ali naquele momento Pedro tem uma revelação da parte de Deus, onde que ele responde, que ele fala que Jesus, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E então, continuando, Jesus diz: pois também te digo que tu és Pedro, e sobre essa pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão sobre elas. Irmãos, Jesus ao declarar esse versículo, ele sabia do que estava por vir. Ele sabia do que haveria de acontecer nos dias atuais. Tudo que Jesus fala, nós podemos transportar para os dias atuais, porque é algo que está acontecendo no nosso meio. E ali ele fala que as portas do inferno não prevaleceriam sobre a igreja. Por que Jesus estava falando isso? Porque ele sabia que a igreja iria passar por lutas. Ele sabia que a igreja iria passar por adversidades. Mas ele sabia também que a vitória era certa. Quando ele diz que não prevalecerão contra ela. Então ele sabia que haveria lutas, mas também ele sabia que haveria adversidade. E isso tem se tornado, isso tem valido para os dias atuais, porque a igreja do Senhor, ela tem sido perseguida. A igreja do Senhor tem sofrido levantes contra o inimigo, porque ele sabe que quando a igreja está de portas abertas, ali a salvação, ali a comunhão com o Senhor, ali ele sabe que por isso que tem se levantado contra, por isso que tem se levantado, o inimigo tem se levantado contra a igreja. E tem usado pessoas para que a igreja seja afligida. E nós, como igreja do Senhor, nós somos afetados por isso. Porque nós somos a igreja do Senhor. Eu e você somos a igreja. E muitas pessoas não estão preparados para isso. Olha para você ver quantas pessoas
não se desviaram do caminho do Senhor, porque perderam de estar na casa do Senhor. Quantas pessoas não se afastaram do Senhor, se esfriaram as suas fés por causa das igrejas que estão fechadas. Tem muitas pessoas que não estão preparadas, que precisam de acompanhamento, que precisam de estar sempre com eles, caminhando com eles. Então, essa pandemia trouxe para nós, com as igrejas fechadas, algo que nós não esperávamos. Infelizmente, irmãos, muitas pessoas têm perdido a sua fé. Muitas pessoas têm se esfriado na fé por conta disso. Mas nós, como cristãos, nós devemos estar preparados para vencermos esse momento. Nós precisamos nos preparar. Quando um atleta ele vai competir, ele se prepara. Ele passa ali pelo período de treinamento. E a nossa vida, irmãos, é um treinamento diário para que nós venhamos a alcançar o nosso objetivo final, que é estar com Deus, é morar na eternidade. Mas para isso, nós devemos guardar a nossa fé. Nós devemos nos permanecer firmes, inabaláveis. Nós não podemos deixar que as circunstâncias ditem a nossa fé, mas pelo contrário, nós devemos fazer com que das circunstâncias, a cada dia mais nós venhamos a ter fé. Irmãos, então não é necessário que a gente nos prepare para este momento. Mas como nós podemos nos preparar para vencermos essa batalha? Primeiro, irmãos, é não deixar nos contaminar com as coisas deste mundo. Olha para você ver a vida de Daniel. Daniel ele foi levado cativo de Judá para a Babilônia. E ali o rei, ele queria pessoas nobres, de boa aparência, para poder servi-los no palácio. E aí Daniel foi levado para lá. E durante um tempo, o rei determinou que eles fossem alimentados dos manjares que ali existia, que ali tinha. E então Daniel se vê diante de uma situação, porque aquelas comidas, aqueles manjares, aos olhos de Deus, era algo imundo. Era algo que ele não poderia tocar. Mas ele se vê agora diante de um dilema. Obedecer a Deus ou obedecer aos homens. Então Daniel ele decide não se contaminar com aquela comida. Ele decide não se alimentar daqueles alimentos que ali estavam. E aí ele é questionado, mas você vai ficar com uma aparência ruim. Mas Daniel fala, não, olha, deixa a gente fazer do nosso jeito, que você vai ver o resultado. E assim nós estamos vivendo no mundo hoje. Quantos e quantos manjares, irmãos, nos são oferecidos. Quantas coisas, irmãos, que são nos apresentados, mas com o objetivo de nos afastar da presença do Senhor. E hoje, irmão, as coisas estão se relativizando.
Tem muita coisa, não tem nada a ver. Isso eu vou fazer, olha, não, isso é normal. Não, isso é para aquele tempo, hoje mudou, hoje a regra mudou. Irmãos, não mudou nada. A palavra do Senhor é a mesma. E nós precisamos nos abster, nós precisamos não deixarmos, irmãos, ser contaminados pelas coisas deste mundo, pelos manjares que nos são oferecidos. Talvez ali para ele fosse mais cômodo comer aquela comida. Talvez ali para ele fosse mais prazeroso experimentar aquelas comidas, aqueles manjares. Mas ele decidiu se afastar. E assim a nossa vida, irmão, que nós temos que ter com Deus. Nós precisamos nos afastar daquilo que Deus falou que devemos nos afastar. Nós precisamos abrir mão dessas coisas. Pode as pessoas fazerem, pode as pessoas, irmãos, que estão à nossa volta achar legal, achar bonito, mas nós precisamos, irmãos, nos afastar. Se nós queremos vencer, nós precisamos nos afastar. Lá em Tiago 4,7 está escrito assim: sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. As tentações são grandes, irmãos. Hoje, para fazermos algo que não agrada a Deus, irmãos, é muito fácil. Mas nós precisamos nos afastar disso. Nós precisamos vigiar a nossa vida, irmãos. Nós não podemos deixar que esse nada a ver, que, isso é normal, entre nas nossas vidas. Quantas pessoas que se afastaram da presença do Senhor, quantas pessoas, irmãos, se distanciaram da presença do Senhor, porque deixou o pecado entrar. E às vezes a gente acha que é uma coisa pequenininha, e ela se torna grande em nossas vidas. Por isso, irmão, que nós devemos vigiar. Por isso que nós devemos, irmãos, guardar o nosso coração. Precisamos resistir. Porque nós vamos ter, cada vez que nós resistimos, nós vamos fortalecendo. Olha, irmão, nós precisamos estar envolvidos com a igreja. Muitos irmãos acham que vão vencer sozinhos. Nós precisamos nos apoiar uns aos outros nesse momento difícil. Eu sozinho não tenho força para superar essas dificuldades. Eu sozinho não tenho condição de lutar. Mas quando nós estamos juntos, quando nós unimos, nós criamos resistência. A Bíblia fala em Eclesiastes 4:12, está escrito assim: e se alguém quiser prevalecer contra um, os dois lhe resistirão, e o cordão de 3 dobras não se quebra tão depressa. Aqui Salomão nos dá um conselho para que nós não estejamos só. Por isso que nós temos a necessidade, irmãos, de congregar. Porque quando eu estou passando por um momento difícil na minha vida, eu estou lá na casa do Senhor e vejo alguém contando um testemunho daquilo que aconteceu na vida dele, aquilo me fortalece. Ou alguém chega e tem uma palavra para mim e fala: irmão, você vai vencer, continua firme, continua de pé. Ou às vezes o contrário também.
Às vezes tem um irmão lá que está precisando de uma palavra, de um abraço. E aí, eu chego lá, você chega lá e fala, ó irmão, você vai vencer. Continua firme. Não desanima. Por isso que nós precisamos estar em comunhão. Para que um possa fortalecer o outro no dia da adversidade. Todos nós vamos passar por adversidades. Mas é tão bom quando tem alguém para dar uma palavra amiga, uma palavra de conforto, ou até mesmo uma repreensão. O quanto isso é importante para nós. E nós precisamos buscar sempre. Às vezes tem coisas, irmãos, que uma simples coisinha nos tira desse momento de estarmos em comunhão com os irmãos. Achamos que podemos fazer somente pelo nosso braço, pela nossa força. Mas não. Lembre-se que você tem pessoas que estão prontas para te ajudar, prontas para te abençoar. E você também está pronto para abençoar a vida de outras pessoas. Paulo diz, lá no livro de Hebreus 10, 25, está escrito assim, não deixamos de reunir como igreja, segundo o costume de alguns, mas procuremos encorajar-nos uns aos outros, ainda mais quando vocês veem que se aproxima o dia. Olha lá, Paulo estava sofrendo com esse problema lá no início. Ele estava passando por esse problema lá no início, onde que a igreja deixou. Alguns deixaram de congregar, deixaram de se reunir. Se tem uma coisa, irmão, que nós não devemos fazer quando nós estamos passando por alguma dificuldade, passamos por algum problema, é nos deixar de nos reunir, deixar de congregar. Nós devemos estar juntos. E infelizmente tem hora que é a primeira coisa que a pessoa faz. Ele deixa de congregar. Ele deixa de se reunir. Ele deixa de estar junto aos irmãos. Tenha essa palavra no seu coração, irmãos. Não deixe que as circunstâncias, não deixe que as adversidades te afastem da casa do Senhor. Para vencermos, nós devemos buscar a ajuda do Espírito Santo. Mais do que nunca, irmão, nós estamos precisando do Espírito Santo em nossas vidas. Para nos dar força para vencermos as batalhas que estamos travando como igreja. Se os dias estão difíceis, irmãos, com Ele, imagina sem Ele. E o Espírito Santo nos ajuda, nos capacita com um querer ou desejo de seguir Cristo na fé. Nós precisamos do Espírito Santo. Nós precisamos buscar, irmãos, o Espírito Santo. Nós precisamos buscar todos os dias a presença do Senhor. Nós precisamos estar presentes na presença do Senhor, buscando o Espírito Santo. Mas o conselheiro, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, lhes ensinará todas as coisas e fará lembrar de tudo o que lhe disse. João 14, 26. Nós precisamos do Espírito Santo em nossas vidas.
Nós devemos buscar o Espírito Santo para nos fortalecer. Então busque o Espírito Santo. Busque de todo o teu coração. Em nome do Senhor Jesus. Para que Ele te dê forças para superar as dificuldades. Porque sozinho também, irmãos, nós não temos forças para lutar. E nós precisamos nos revestir dessa armadura. Outra coisa que nós precisamos ter é uma vida de intimidade com Deus, irmãos. Assim como congregar, nós devemos ter intimidade com o Senhor. E quando nós estamos passando por um momento de dificuldade, quando estamos passando por um momento de luta, muitas vezes nós deixamos a nossa intimidade com o Senhor se esfriar. Nós nos afastamos da presença do Senhor. Nós deixamos de nos relacionarmos com Deus. Mas para vencermos, nós precisamos ter intimidade com Deus. Aproxime-se de Deus e Ele se aproximará de vocês. Quanto mais eu busco o Senhor, está em Tiago 4,18. Quanto mais eu busco a presença do Senhor, mais Ele se aproxima de nós. Mais Ele se aproxima de mim. Então, irmãos, se você estiver passando por uma dificuldade, se você estiver passando por um problema, não se afaste do Senhor. Mas, pelo contrário, esteja mais íntimo dEle. Porque quanto mais íntimos nós estivermos, quanto mais próximo de Deus nós estivermos, mais forte nós seremos para alcançarmos a nossa vitória nas batalhas que travamos. E nós temos, irmãos, 2 pilares para crescer na intimidade com o Senhor. O primeiro eu preguei aqui sexta-feira passada, que é a oração. Através da oração nós podemos criar um relacionamento com o Senhor, porque nós temos livre acesso a Ele. Quando Jesus morreu na cruz, o véu se rasgou. E por conta disso, nós, do Santo dos Santos, nós temos liberdade de chegar ao Pai. Nós podemos diretamente falar com o Pai. E assim como nós falamos, Ele fala conosco. Ele nos responde. E o outro pilar que nós precisamos ter é a meditação e a leitura da palavra. Que também quando nós estamos passando por algum momento difícil, muitas vezes somos tentados a deixar de lado. Porque não acreditamos mais no que está escrito ali. Mas pelo contrário, a cada dia que nós passamos, nós devemos ter essa disposição de ler a palavra do Senhor, de meditar nela. Porque é através dela que nós temos a oportunidade, irmão, de fortalecer a nossa fé. É porque através dela nós recebemos testemunhos das coisas que Deus já fez, para nós continuarmos acreditando que Deus fará em nossas vidas. É através da meditação da palavra que nós recebemos a orientação de como nós devemos proceder em nossa vida. É através da meditação da palavra que nós somos advertidos
daquilo que nós estamos fazendo e que não podemos fazer. Então, tenha em seu coração a meditação na palavra, a leitura. Eu sei que é muito corrido, às vezes o tempo não sobra. Tem horas que, para mim poder ler, para mim ter o meu devocional com Deus, já é lá tarde da noite. Para mim orar muitas vezes tem que ser tarde da noite, porque às vezes os meninos não deixam. Mas não importa, irmãos, qual seja a hora, qual seja o tempo. Seja na fila do banco, seja na fila de espera. Porque hoje tem a praticidade de carregar a Bíblia no celular. Então nós podemos, a qualquer momento, abrir a Bíblia e ler e meditar na palavra. Então, irmãos, tenha esse hábito para que você seja fortalecido e consiga vencer diante dessas adversidades. E em cima disso, irmão, nós precisamos guardar as palavras do Senhor no nosso coração. O salmista diz lá no Salmo 119:11: escondi a tua palavra no meu coração, para eu não pecar contra ti. Quando nós guardamos as palavras, quando nós meditamos e guardamos a palavra do Senhor, nós, irmãos, estamos nos fortalecendo acerca de tudo que o Senhor já fez, acerca, irmãos, das promessas, acerca das orientações daquilo que nós precisamos fazer e os cuidados também que nós precisamos ter para as nossas vidas. Então guarde as palavras do Senhor em seu coração. Seja como o solo fértil. Na parábola do solo. Toda palavra que você receber, guarda ela no seu coração. E mais do que guardar ela no seu coração é você colocá-la em prática. Porque não basta ouvir, nós temos que praticar. Tudo que nós recebemos do Senhor, todas as palavras que nós recebemos do Senhor, nós precisamos aplicá-la em nossas vidas. Muitas das coisas dão errado porque nós não colocamos em prática. É como você ir no médico, receber uma receita, e ao sair do médico você pega aquela receita, embola e joga fora. O que adiantou você ir no médico? Não adiantou nada. Porque você não seguiu aquilo que o médico determinou. O médico mandou você tomar o remédio 3 vezes ao dia e você toma 2. Vai resolver seu problema? Não. Então nós devemos colocar em prática a palavra. Você está praticando o que está sendo ensinado para você? Você tem colocado em prática aquilo que você tem aprendido através das Escrituras? Aquilo que você leu, aquilo que você meditou? Sede, irmão, praticantes da palavra. Tudo que você aprender, esforce-se para colocar em prática. E você vai ser o resultado. E você vai receber a sua vitória. Para vencermos, nós precisamos ser fortes e corajosos. Lá no Josué 1:9, está escrito assim: não fui eu que ordenei a você,
Seja forte e corajoso. Não se apavore nem desanime, pois o Senhor, seu Deus, estará com você por onde você andar. Irmãos, os tempos são difíceis? São. A cada dia mais, irmãos, as coisas têm se apertado mais. Mas aqui o Senhor nos dá uma ordenança para sermos fortes e corajosos. Nós precisamos ser fortes, irmãos, para enfrentar todas essas dificuldades que têm se levantado contra as nossas vidas e contra a igreja do Senhor. Nós precisamos ser corajosos, irmãos, para que através de nós, através de mim e de você, nós possamos vencer. Ao invés de ficar com medo, ao invés, irmãos, de sermos desencorajados, nós devemos, a cada dia, irmãos, nos fortalecer, para que através das nossas vidas, nós venhamos ajudar outras pessoas também, que estão passando por momentos difíceis. Irmãos, é a hora da igreja se levantar. Muitas vezes nós não entendemos os propósitos das coisas que acontecem. Muitas vezes, irmãos, nós não entendemos. Mas uma coisa é certa, irmão. É hora de nós começarmos a fazer a diferença. É necessário, irmão, que nós venhamos a fazer a diferença na nossa casa. É necessário que nós venhamos a fazer a diferença na nossa rua, no nosso bairro, na nossa cidade. Tem hora que nós ficamos reclamando do governo, reclamando do Congresso, reclamando dos juízes, mas esquecemos de olhar para nós e olhar e entender o que Deus quer de nós. O que Deus quer da igreja do Senhor. É a hora de nós fazermos a diferença. Então seja forte e corajoso. Não desanime. Pode estar falando as notícias que for na televisão, irmão. Não deixe que isso entre no seu coração. Não deixe que isso contamine a sua fé. Eu desisti de ver jornal, porque é só notícia ruim. Então, para que eu vou ver aquilo ali? Eu prefiro fazer algo mais útil. É uma oportunidade que nós temos. As pessoas estão precisando da nossa ajuda. E como igreja do Senhor, nós precisamos estar com a mão estendida para ajudar essas pessoas. Você aí na sua rua, na sua casa, na sua família, esteja, irmãos, preparado para ser bênção na vida das pessoas. E nós precisamos entender o propósito de Deus para as nossas vidas. Irmãos, para a gente terminar, os discípulos, alguns discípulos mais distantes de Jesus, estavam no caminho de Emaús e eles estavam decepcionados porque eles não entenderam qual era o propósito de Jesus. E ali aparece um homem e começa a conversar com eles e eles começam a relatar aquela decepção.
Mas quando eles se deram por si, era Jesus que estava com eles. Você já parou para se perguntar qual é o propósito de Deus para a sua vida? Deus tem um propósito para você. Talvez você anda frustrado, talvez você anda decepcionado e não sabe o porquê. É porque Deus tem um propósito na sua vida e você não descobriu qual é ele. Então nessa noite, irmão, peça para Deus revelar o propósito que Ele tem na sua vida. O que Deus quer de você. Deus tem algo grande para você. A sua vitória depende de você entender qual é o propósito de Deus para a sua vida. E fazer aquilo que Deus quer que você faça. Amém? Irmãos, deixe essa palavra ao coração de vocês nessa noite. Como prometido, foi breve, mas creio que Deus falou aos nossos corações. Eu creio que Deus está trabalhando a nosso favor. As igrejas, irmãos, podem estar fechados os templos, mas é uma oportunidade que nós temos de multiplicar a igreja. Fazer dos nossos lares a igreja do Senhor. Então aproveita essa oportunidade. Em nome de Jesus. Amém? Vamos orar. Curva sua cabeça, coloca a mão no seu coração neste momento. Senhor, meu Deus e meu Pai, estamos aqui, Senhor Deus, reunidos, Pai, pelo poder e autoridade do nome de Jesus Cristo, Senhor. Pai, neste momento eu quero orar, Senhor Deus, por aquelas pessoas, ó Pai, que têm, Senhor Deus, esfriado na fé, meu Pai. Aquelas pessoas, meu Pai, que deixaram, Senhor Deus, as circunstâncias, meu Pai, os problemas, interferirem, Senhor Deus, no relacionamento com o Senhor, meu Pai. Pai, neste momento eu peço a Ti, meu Deus, que o Senhor visite essas pessoas com Teu Espírito Santo, ó Pai. Que o Senhor, meu Pai, dê força para elas, meu Pai, superar este momento, Pai. Ó Pai, muitos estão, Senhor Deus, pensando em desistir, Senhor Deus, neste momento, Senhor Deus. Mas eu peço a Ti, meu Pai, que o Senhor visite eles agora, Pai. Aonde quer que eles estejam, Senhor Deus. Que o Senhor possa estender as suas mãos, ó Pai, para a vida de cada uma dessas pessoas, meu Deus. Em nome do Senhor Jesus, dá forças, meu Pai, para elas continuarem. Dá forças, Senhor Deus, para que elas venham, Senhor Deus, a ter ânimo, Senhor Deus, para buscar o Senhor novamente. Para buscar a Tua face, meu Pai. Para buscar a Tua presença, Senhor. Nesse momento eu te peço, meu Deus. Pai, nos fortaleça nessa caminhada, Pai. Que em todo instante, meu Pai, o Teu Espírito Santo, ó Pai, esteja conosco, Senhor. Nos fortalecendo, meu Pai. Nos guardando, Senhor Deus. Nos alertando, Senhor Deus, das coisas que estão, Senhor Deus, por vir, Senhor Deus. Das lutas, das dificuldades, Senhor Deus. Em nome do Senhor Jesus eu te peço, meu Pai. Senhor Deus, abençoa cada um, Senhor Deus, que está nessa live nessa noite, Pai. Senhor Deus, estenda, Senhor Deus, a Tua mão, Senhor Deus, sobre a vida deles, ó Pai. Concede, meu Deus, o sonho, o desejo, Senhor Deus, a vitória, Senhor Deus, que eles têm buscado no Senhor, meu Pai. Em nome do Senhor Jesus, nós oramos, meu Pai, neste momento, Senhor Deus. E te agradecemos, porque certo, Senhor Deus, o Senhor ouviu o nosso clamor e a nossa oração. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Graças a Deus. Irmãos, o pastor pediu para dar um recado para vocês. Nesse domingo seria a Santa Ceia do Senhor. Até então, a decisão a liminar estava valendo, né, do STF, mas infelizmente essa liminar foi cassada. Então, devido a isso, momentaneamente nós não faremos culto presencial. Nós continuaremos as lives
né, nos dias oficiais, na quarta, na sexta, no domingo. E a respeito da Santa Ceia, ele pediu para avisar vocês que amanhã, a partir das 14 horas, ele estará na igreja e a Santa Ceia estará disponível. Amanhã, das 14 às 19, do sábado, das 9 às 18 horas, e no domingo, das 9 horas às 12 horas. Então você pode, a igreja vai estar aberta, né, provavelmente o pastor e a pastora Neia estará lá na igreja. Então vocês podem ir lá nesses horários e retirar a sua Santa Ceia, né, e fazer uma oração ou pedir um aconselhamento. Eles estarão lá nesses dias para podermos participar da Santa Ceia do Senhor. Então, irmãos, não deixa de participar. Vai lá na igreja nesses horários. São os horários acessíveis e dá para todo mundo. Então, não deixa de participar da Santa Ceia do Senhor. Amém? Me despeço de vocês. Agradeço a vocês que nos acompanham aí pelo Instagram. Agradeço a presença de cada um de vocês. Que Deus abençoe vocês e que em breve nós possamos estar aqui de volta novamente. Amém? Deus abençoe e até mais.